Desde o início dos anos 2000, a China já conseguiu roubar espantosos 600 bilhões de dólares em segredos comerciais americanos a cada ano. Isso representa impressionantes 12 trilhões nos últimos 20 anos. Caramba! Ok, mas o que raios eles estavam procurando? Bom, de forma resumida, tudo. Eles têm espiões em todos os lugares, desde empresas de tecnologia até militares. Então, fique comigo. E tente manter a discrição, com os dedos cruzados, e vai dar tudo certo. Tudo certo, parceiro? Beleza. Vamos descobrir quais segredos o governo chinês tem roubado dos Estados Unidos. Senhor dos Céus. Para começar, deixe de lado os absurdos dos filmes de espionagem. Nada de gadgets, sem tiroteios públicos e absolutamente nada de beijar mulheres bonitas. Brutal, eu sei. Infelizmente, hoje em dia, a espionagem é quase toda realizada com a tecnologia, computadores e dados. Mas não pense que isso é menos chocante. Ah, não. Em 2007, uma unidade chinesa de espionagem cibernética chamada Technical Reconnaissance Bureau roubou muitos dados super sensíveis de aeronaves dos Estados Unidos antes de repassar as informações à Corporação da Indústria de Aviação da China. Ok. Então a China sabe como formar uma falange de esquerda, grande coisa. Só que não. Essas não eram peças de aeronaves antigas. A China obteve preciosas informações sobre os caças furtivos F-22 Raptor e F-35 Lightning II, que literalmente possuem o ápice absoluto da tecnologia furtiva para evitar a detecção de seus inimigos. Agora, avançando para 2016, a China revelou seu próprio caça furtivo, o Chengdu J-20. Parece familiar? Mas não, essa não é uma cópia descarada. O J-20 é ligeiramente mais estreito e longo do que o F-35 e tem alcance e capacidade interna de combustível e capacidades de armas muito maiores. Tá, mas e daí? Quer dizer que é ainda melhor? Bom, não inteiramente. Nós não sabemos realmente quanto da tecnologia roubada do F-35 chegou até o J-20. Porém, eu suponho que a fusão de sensores e a integração de redes, que são sistemas de computador de bordo que permitem que as peças de aeronaves se comuniquem entre si, não são tão avançadas quanto as aeronaves americanas. Isso porque essas exigem mais tempo, dinheiro e esforço para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Bom, isso já é alguma coisa, pelo menos. Então, o que aconteceu com os hackers? Na maior parte, não muito. Mas em 2016, o cidadão chinês Su Bin admitiu sua participação num programa de espionagem que durou anos e roubou dados técnicos militares. Ele pegou 46 meses de prisão por dizer aos hackers chineses quais arquivos roubar e o significado das informações roubadas. Agora eu não sei quanto a você, mas pouco menos de 4 anos de prisão por colocar em risco informações valiosas de segurança nacional parece um pouco tolerante, né? Diz aí o que você acha nos comentários. Literalmente igual. Se você pensava que a intromissão da China na tecnologia militar terminou ali, pense de novo. Numa convenção em Abu Dhabi em 2017, a China revelou modelos do seu mais recente navio naval, que tem uma notável semelhança com os navios de combate costeiros americanos. Deve ser só coincidência. Porque assim como o J-20, o navio imitador chinês não é realmente uma réplica exata. A fragata dos Estados Unidos tem 417 pés de comprimento, enquanto o chinês é 15 pés mais longo, com maior capacidade de tripulação e artilharia muito mais pesada. Mas toda essa bagagem extra vem às custas de velocidade com um máximo de apenas 35 nós, ou 64 km por hora, em comparação às 46 milhas por hora do navio litorâneo. Ambos os navios apresentam o mesmo design de trimarã, com o casco dividido em 3 partes distintas, para melhorar a sua estabilidade em mares tempestuosos. Mas o que deixou isso realmente surpreendente, porém, foi que a China já havia começado a produzir um projeto de fragata parecido, mas com um monocasco, o tipo 054A Jiankai 2. Mas por que a mudança repentina? Bom, isso não está muito claro. Pode ser porque a plataforma mais ampla fornecida pelo novo design de casco triplo permitia hangares de aeronaves lado a lado. Isso pode sugerir que a nova estratégia militar de longo prazo da China consiste em empregar mais aeronaves tripuladas e não tripuladas. Ou talvez estejam apenas tentando entender melhor o seu inimigo copiando seu arsenal. Seja qual for a razão, parece que a China está tentando diminuir a diferença na vantagem militar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem estar vencendo a corrida por enquanto, mas por quanto tempo? Quem sabe? Armas nucleares capturadas. Cara, esse desastre militar é muito assustador, né? Bom, aperte o cinto, porque vai ficar muito mais. No relatório redigido e divulgado ao público em 1999, o representante dos Estados Unidos, Christopher Cox, acusou a China de usar táticas ilícitas para acessar informações confidenciais sobre armas nucleares. Aqui vamos nós.
Em seu relatório, Cox afirmou que a China adquiriu enormes quantidades de informações confidenciais numa campanha de espionagem de longo prazo ao longo dos 20 anos anteriores. Os mísseis balísticos intercontinentais da China, ou ICBMs, estavam em uma grande desvantagem em comparação com os mísseis americanos. No entanto, em 1992, a China realizou testes bem-sucedidos em mísseis que utilizavam designs termonucleares modernos. Esses projetos reduziram as bombas de hidrogênio para que muitas pudessem caber em um único míssil e serem disparadas de caminhões e outras plataformas móveis. Agora, como a China alcançou esse nível de avanço tecnológico que levou décadas, milhões de dólares e testes rigorosos dos Estados Unidos, é um grande mistério. Caramba, então a China só roubou tudo? Bom, talvez não. Veja bem, a China respondeu ao relatório chamando ele de racista e alegando que as informações que adquiriram sobre armas nucleares eram informações públicas prontamente disponíveis. Parece meio improvável pra mim. Imagina se eu só entrasse em uma biblioteca local e aprendesse a construir uma ogiva nuclear. Mas isso não quer dizer que não seja verdade. E considerando que ninguém jamais foi formalmente acusado de roubar informações, é meio difícil dizer quem está mentindo ou não. Porque, vamos encarar, o histórico americano de acusar inimigos públicos sobre armas de destruição maciça no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 já não cola mais como antes, se é que você me entende. Mas o que você acha? A China roubou as informações? Ou esse é só mais um caso em que os Estados Unidos apontam um dedo sem substância? Diz aí nos comentários abaixo. Agora, se você não sabe quem realmente é o mocinho nessa história, deixa eu ajudar. Sou eu! Então aperte os botões de curtir e se inscrever, e você vai ficar atualizado com os meus vídeos incríveis. Agora, eu vou de volta para sombras. A vida é uma Huawei. Ok, vamos deixar as armas grandes de lado e passar para... mais armas grandes. Você deve ter ouvido falar de Huawei, né? Essa é uma gigante empresa de tecnologia chinesa que fabrica praticamente tudo, de computadores a telefones, até equipamentos de comunicação em grande escala. Agora, a Huawei não é a criança mais popular do bairro. Mesmo que digam que são uma empresa privada, nenhuma empresa na China é realmente independente do que o governo diz para fazer. Se o governo chinês ordenar que a Huawei haja de forma prejudicial, bom, digamos apenas que a lei é a lei. Agora, quando o governo do Reino Unido construiu sua nova rede 5G, estima-se que 41% dos componentes vieram da Huawei. Caramba, vocês estão pedindo para ser hackeados? Bom, em 2020, com bastante incentivo dos Estados Unidos, o Reino Unido proibiu qualquer nova tecnologia Huawei da rede sem fio 5G, e então ordenou a remoção de todos os produtos da Huawei até 2027. Caramba! E aqui estou eu pensando que o maior problema do 5G era hackear nossas ondas cerebrais. Ah, brincadeira. Pode guardar o chapéu de alumínio. Embora não haja provas de que a Huawei realmente não esteja abusando de sua posição na rede para recolher informações, isso não significa que não fará isso no futuro, algo que a Grã-Bretanha sabe muito bem. Em 1957, chegaram a um acordo secreto com o futuro governo do Ghana para desenvolver sistemas de comunicação encriptados para eles. Ghana não tinha dinheiro para fazer isso sozinha, então, aparentemente, foi uma boa jogada, certo? Na verdade, não. Como a Grã-Bretanha desenvolveu o código, eles sabiam como as mensagens eram embaralhadas. Por isso, as comunicações privadas de Ghana eram um alvo fácil para espionar. Isso sim é sorrateiro. Então a Grã-Bretanha só está assustada agora porque fez exatamente a mesma coisa no passado, não é? Parece meio hipócrita pra mim, se você me perguntar. Talvez porque realmente seja, já que todo mundo tá espionando hoje em dia. Embora a Huawei nunca tenha sido pega abusando de sua posição na rede britânica, ela também não é inocente. Durante uma feira de negócios em Chicago em 2004, um suposto espião da Huawei foi pego bisbilhotando os estandes de um concorrente no meio da noite, tirando fotos de vários dispositivos dentro. De acordo com a identidade do homem, seu empregador era Weihua. Weihua? Huawei? Tá brincando, né? Já um outro processo de 2010 alegou que ex-funcionários da Motorola Hechunkai, assim como Jin Zong Jiang, voou para a China em 2003 e revelou segredos comerciais ao CEO da Huawei, Ren Zhengfei. E como sabemos que eram segredos comerciais, bom, eles meio que escreveram Motorola Confidential Proprietary em todas as malditas páginas. Bem sutil. Só que não. Essas são apenas duas entre centenas de alegações flagrantes, mas você entendeu a ideia. E, sinceramente, eu não consigo ver isso tendo um fim tão cedo. Vigilância social. A menos que você viva em uma montanha, é difícil ter perdido a ascensão do polêmico aplicativo de mídia social TikTok. É literalmente o aplicativo mais popular do mundo. Mas em 2023, o presidente Biden ameaçou proibir o TikTok a menos que sua controladora chinesa, a ByteDance, vendesse. Caramba, o que será que vovô Joe quis com isso, hein?
Bom, não é realmente o que você faz no TikTok, mas o que o TikTok faz com você. Assim como muitos serviços gratuitos, o TikTok ganha dinheiro com publicidade. E para personalizar os anúncios, é necessário dados do usuário. Até aqui, sem problemas. Mas eles também permitem que rastreadores de terceiros, ou seja, você ou o TikTok, coletem agressivamente informações pessoais. Sempre que você curte, comenta ou assiste um vídeo, essas contas de terceiros coletam suas informações. E não para por aí. O TikTok também permite que coletem informações sobre sua impressão facial, sua voz e dados de localização. E aí, já ficou com medo? Bom, adivinha, todos aqueles TikToks que você tem como rascunhos que você nunca postou, também têm seus dados coletados. E assim que esses sites de terceiros estão com suas informações, é difícil saber para onde elas vão. Agora, relatórios de agosto de 2021 revelaram que o governo chinês adquiriu uma participação de 1% na ByteDance, em um dos 3 assentos no conselho que controlam a empresa. Em outras palavras, eles têm acesso direto a informações pessoais dos incríveis 150 milhões de americanos que usam o aplicativo todos os meses. Isso é praticamente metade da população. Embora o TikTok esteja tomando medidas para proteger os dados, não dá para dizer se os sites de terceiros já compartilharam tudo. Portanto, Joe diz que está protegendo os americanos comuns por uma questão de segurança nacional, mas também está preocupado que hashtags como Military TikTok possam fornecer ao governo chinês muitas informações sobre as tropas americanas. Essencialmente, o que consideramos um aplicativo divertido de compartilhamento de vídeos tem potencial de ser uma ferramenta de espionagem enorme para o governo chinês. Caramba! Ok, então Biden está fazendo uma coisa boa, né? Bom, não exatamente. Esse problema não é apenas do TikTok, porque o Meta, Google, Microsoft e Apple todos coletam grandes quantidades de dados do usuário. Adivinha o que está acontecendo com você enquanto assiste esse vídeo? A única diferença aqui é que essas empresas são americanas. Como se isso fizesse muita diferença. Acho que Biden está restringindo a ByteDance de operar nos Estados Unidos para tentar forçá-los a vender o TikTok para uma empresa americana. Assim, o acesso da China aos dados preciosos desaparece, enquanto os americanos ainda têm acesso livre a tudo, tipo como eles já fazem com a Meta, Apple e Microsoft. Ah, a boa e velha carta reversa. Pera aí, você achou que realmente se tratava de proteger as pessoas? Nah. Tchauzinho. Ah, a Grã-Bretanha é um lugar lindo, mas quando se trata de culinária, digamos que deixa a desejar um pouco. Mas tenho que dar o braço a torcer, tem umas coisas bem criativas. Tipo, olha esse negócio, não é incrível? Apesar das aparências, não é uma bomba. Na verdade, é um conversor de ondas atenuante. Peraí, atenuando o quê? Essencialmente, é uma máquina que cria eletricidade a partir do movimento do oceano. As juntas ao longo da máquina se movem com o formato das ondas, empurrando os arietes hidráulicos enquanto fazem isso. Por sua vez, esses arietes bombeiam óleo de alta pressão através dos motores que acionam geradores elétricos. A eletricidade resultante é então alimentada por um cabo até o fundo do mar, onde é ligada à costa. Pip-tip-pap-tip-pup, você tem o poder dos oceanos. Muito louco, né? Bom, na verdade, é tão louco que em 2011 o vice-primeiro-ministro chinês, junto com uma delegação de 60 pessoas, viajou para as instalações de Pelamis, em Edimburgo, na Escócia, onde essa máquina foi fabricada. Hã? Parece meio fora do caminho para uma viagem de trabalho. Mas peraí, fica ainda mais estranho. Apenas 2 meses após a visita do vice-primeiro-ministro, houve uma invasão na Pelamis Wave Power e 5 laptops foram roubados das instalações. O crime inicialmente foi anulado, porque não havia como descobrir quem o cometeu, além de não haver grandes perdas também. Pelo menos até alguns anos depois, quando começaram a surgir fotos da novíssima máquina de ondas atenuantes da China, Hailong 1. Qualquer semelhança aqui é mera coincidência, pois há claramente uma grande diferença. Mas a China nega veementemente que tenha roubado. E afirmam que o Hailong 1 é baseado em pesquisas independentes realizadas pelas corporações de construção naval da China e que existem enormes diferenças no design, aparência e estrutura da máquina. Esse papo aí não vai colar comigo. É mais provável que eles pegaram do oceano, amarraram no navio e levaram embora. E parece bastante suspeito que um diplomata chinês de alto escalão tenha visitado alguma fábrica aleatória na Escócia, poucas semanas antes dela ter sido invadida. Será que a China aprontou mais uma aqui? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. Fantasma na rede. Vamos deixar uma coisa clara. A América e a Grã-Bretanha não são os únicos alvos das táticas de espionagem chinesas. Ah, é claro que não. Porque no ano de 2009 foi descoberto um programa de vigilância massivo que tinha como alvo indivíduos, organizações e governos importantes ao redor do mundo. O nome era Operação GhostNet. E cara, que nome legal! Ao todo, descobriu-se que 1.295 computadores em 103 países diferentes estavam comprometidos por um cavalo de Troia.
que é basicamente um software malicioso que obtém acesso ao computador, disfarçando-se de outra coisa. Uma vez lá dentro, um hacker pode monitorar remotamente a atividade. Agora, esse software foi inicialmente descoberto na Índia, no escritório do Dalai Lama, o principal líder espiritual do budismo tibetano Gelug, que por sinal foi exilado da China em 1959. Depois disso, computadores comprometidos foram descobertos nas embaixadas da Coreia do Sul, e na Indonésia, Tailândia, Taiwan, Portugal, Alemanha e... Paquistão. Em outras palavras, no mundo inteiro. Quando especialistas em segurança cibernética rastrearam as origens do vírus, o endereço IP que identifica qualquer dispositivo dentro de uma rede o rastreou até Hainan. E acontece que, olha só essa coincidência, Hainan é a sede do 3PLA, o departamento militar chinês especializado em operações de redes informáticas e inteligência. Mas que mundo pequeno! Tá, mas o que eles queriam então? Bom, essa é a parte complicada. Não há como realmente saber que tipo de informação foi coletada. Na verdade, não está claro se esse foi mesmo um programa administrado pelo governo. Poderia ter sido um cidadão patriótico. Obviamente, o governo chinês não está admitindo nada, mas isso só me deixa ainda mais desconfiado, com certeza. Espiões nos céus. Ok, engraçadinho. Agora que você sabe um pouco mais sobre como conduzir uma operação de espionagem, como você faria para apreender essas informações? Hackear o mainframe deles? Contrabandeando mercadorias restritas para fora do país? Aposto que você não diria voar em um balão gigantesco sobre o país à vista de todos. Mas foi bem isso que a China fez. No início de 2023, um balão espião gigante foi abatido sob ordens do presidente Biden, depois de ser avistado sobrevoando o espaço aéreo norte-americano. A China pediu desculpas e disse que era um balão meteorológico perdido que explodiu. Com capacidades limitadas de autodireção, o balão se aventurou em áreas que não deveria ter ido. Ufa, apenas um erro simples. Antes fosse. O balão que a China disse ter sido abatido e o balão que realmente foi abatido não poderiam ser mais diferentes. Balões meteorológicos geralmente têm 6 metros de largura. No entanto, mais de 60 metros de um balão encharcado foi recolhido do oceano. E debaixo do balão havia uma central tecnológica enorme, com o tamanho de 2 ônibus inteiros, que por sinal estava cheia de sensores e antenas para transmissão de dados. E provavelmente se parecia com esse satélite. Muito interessante. Ou a China estava tentando verificar o tempo em Netuno, ou eles estavam mentindo, de novo. Mais tarde descobriu-se que a falta de capacidade de autodireção também era mentira. O balão tinha lemes e hélices mais do que adequados para ajudá-lo a percorrer grandíssimas distâncias. Isso realmente me faz pensar quão valiosa era a informação que esse balão estava coletando, para eles correrem o risco de serem pegos e perderem uma peça de tecnologia cara como essa. Ou talvez o balão fosse apenas uma grande distração para algo muito mais sério. Biodados roubados. Tudo isso é realmente uma bobagem política, não é mesmo? Qual é? Eu deveria realmente me importar com o que os governos estão roubando uns dos outros? Bom, aqui vai uma coisa que vai te dar arrepios. De acordo com relatórios publicados em 2021, a China pode ter comprometido uma enorme quantidade de dados biológicos sobre os americanos comuns. Desde hackear empresas de saúde até a tecnologia inteligente em nossas casas, eles andaram ocupados. Mas falando sério, até 80% dos adultos norte-americanos tiveram suas informações de saúde e perfis de DNA acessados pelo governo chinês. Eita, pega. O DNA contém seu código genético único que faz de você, bom, você. Bem como muitas informações confidenciais, como quais doenças perigosas a que você é suscetível, incluindo certos tipos de câncer. Por um lado, essa violação não poderia representar uma ameaça. Devido ao envelhecimento de sua população, o cancro na China aumentou 80% em 30 anos. E eles podem usar esses dados roubados para tentar desenvolver uma cura. E essa não seria a primeira vez que a China faria algo assim. Zhao Song Zheng, um estudante de medicina em Boston, Massachusetts, foi pego contrabandeando frascos roubados de células cancerígenas em sua meia, de um laboratório. E outro pesquisador, chamado Hua Jun Zhao, roubou 3 frascos de um possível medicamento contra o câncer da mesa de um professor da faculdade de medicina em Wisconsin. No entanto, por outro lado, isso fica realmente complicado. Embora as informações possam ajudar a desenvolver curas para doenças futuras, a China tem uma história muito incompleta em relação ao uso de amostras de DNA para identificar e perseguir o povo Uighur, uma minoria étnica nativa de Xinjiang. Agora é aqui que as coisas ficam assustadoras. Nas mãos erradas, os mesmos dados de DNA que podem ser usados para salvar vidas também podem ser cúmplices de tomá-las. Isso me deixa angustiado, para dizer o mínimo. É só milho. Sabe, eu sempre pensei que a vida de espionagem internacional seria um pouco mais interessante do que só olhar para um PC o dia todo. Ainda assim, tem um lado positivo. Você poderia ser como o cidadão chinês Mo Hailong.
Em 2016, ele foi condenado a 3 anos de prisão por roubar valiosas sementes de milho em fazendas de Iowa. Peraí, roubar milho? Que isso, estamos em 1400? Bom, digamos que essas não eram sementes de milho comuns. Elas foram geneticamente modificadas para serem replantadas ano após ano. Pense nisso, se você puder reaproveitar as sementes, você terá um suprimento praticamente infinito de milho. Uau! Pessoal, parece que o milho voltou ao cardápio. Agora, Mo estava tentando colocar as mãos nessas sementes para enviá-las ao seu empregador, uma empresa de milho na China. Só que essas sementes eram um segredo comercial pertencente às empresas norte-americanas DuPont, Pioneer e Monsanto. E as estimativas da DuPont dizem que esse roubo teria levado a perdas de 30 milhões de dólares para a empresa e de 5 a 8 anos de pesquisa. Caramba! Tô começando a pensar que eu tô no negócio errado. Mas enfim, eu ia terminar esse tópico com uma piadinha, mas eu não quero passar essa humilhação. Entendeu? Milho? Humilhação? Tá bom, vai, parei. Homem invisível. Então toda essa tecnologia roubada é muito legal, mas quer saber o que realmente é incrível de verdade? E se eu dissesse pra você que a China conseguiu roubar uma coisa invisível? Peraí, o quê? Conheça o empresário Liu Ruopeng, às vezes chamado de Elon Musk da China. Ele fez seu doutorado na Duke University, na Carolina do Norte. Mas após concluí-lo e retornar à China, foi acusado de roubar uma capa de invisibilidade de dentro da universidade. Existe uma capa de invisibilidade de verdade? Pera um pouco aí. Mãe, eu tô indo pra Hogwarts! Mas antes de você pegar a sua vassoura, eu tenho que dizer que essa coisa não é invisível a olho nu. Apenas a certos tipos de sinais de micro-ondas. O dispositivo cria um filtro que muda uma frequência de luz para outra, à medida que ela passa pelo objeto. E depois que a luz passa, ela volta ao seu estado original. Agora, isso pode não ser tão útil para você ou para mim, a menos que você queira se esconder daquele beefaroni do chefe Boyardee. A real preocupação é como a tecnologia poderia dar uma enorme vantagem a certas tecnologias militares, como aeronaves. Como o radar utiliza micro-ondas para detectar atividade militar inimiga, um avião furtivo equipado com a tecnologia de camuflagem em questão poderia tornar-se totalmente invisível para os sistemas atuais. E o bom e velho Liu sabia disso. Então, quando era estudante na Duke University, ele convenceu seus supervisores a permitirem a visita de alguns de seus ex-colegas. E quando chegaram, tiraram fotografias de planos e equipamentos, que permitiram a Liu replicar os materiais de invisibilidade na China. Uau! Acho que tal como seu homônimo, o Elon Musk chinês também se destacou ao assumir o crédito pelas inovações de outras pessoas. Toma essa! Ideia brilhante. Minha mãezinha sempre dizia, trapaceiros nunca vencem. Parece que minha coroa vai ficar arrasada quando descobrir que alguns dos maiores varejistas americanos estão ganhando muita grana com as travessuras de roubo da China. Você ouviu isso aí direito. Em 2019, um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, entrou com uma ação judicial contra o Walmart, Amazon, Target e Bed Bath & Beyond, por venderem lâmpadas de filamento de estilo retrô sem a devida autorização. As lâmpadas em questão foram desenvolvidas pela universidade e se tornaram realmente muito populares nos últimos anos devido ao seu visual vintage bacana. Mas acontece que a tecnologia por trás é patenteada pela universidade, ou seja, eles possuem os direitos legais. Então, quando fabricantes chineses tiveram a brilhante ideia de roubar a tecnologia, produzir lâmpadas em massa e fazer com que a Amazon as vendesse como se fossem seus próprios, a universidade sabia que algo estava acontecendo. Peraí, se a China roubou tudo, por que a culpa é das empresas americanas, então? Bom, em última análise, eles são responsáveis por garantir que os produtos que vendem a compradores involuntários como você ou eu não violem qualquer roubo de propriedade. E a tecnologia por trás da lâmpada pertence à universidade. Será que isso poderia ser apenas um obstáculo por parte do varejista? Sim, mas esperava-se que as vendas dessas lâmpadas nos Estados Unidos ultrapassassem $1 bilhão só em 2019. Parece um pouco conveniente que eles simplesmente não investiguem as origens de seus produtos de marca própria, não é mesmo? Digamos que alguém não é a estrela mais brilhante. Satélites roubados. Desde seu lançamento em 1998, a Estação Espacial Internacional foi visitada por 266 astronautas de mais de 20 países diferentes ao redor do mundo. E para sua surpresa, a China não foi um desses países. Em 2011, o Congresso dos Estados Unidos baniu totalmente a China da ISS, devido a preocupações de segurança nacional. Eu já ouvi essa história antes. Mas isso, na verdade, pode ter alguma justificativa. Veja bem, os Estados Unidos já acusaram a China de tentar roubar os segredos de satélites. Em 2008, o físico Quang Sheng-Shu se declarou culpado de vender tecnologia de foguetes ao Estado comunista.
Sem nenhuma surpresa, a China negou ter roubado a tecnologia, mas Xu admitiu literalmente que tinha vendido informações sobre foguetes movidos a hidrogênio e equipamento criogênico. E digamos que a onda de roubo não parou por aqui. Em 2019, o chinês Peng Li foi preso no aeroporto de Honolulu por tentar contrabandear microchips e outros componentes sensíveis de naves espaciais para fora dos Estados Unidos e de volta para a China. A venda de muitos desses materiais está proibida na China, pois isso poderia dar ao país uma grande vantagem em satélites e mísseis militares. Caramba! Mais alguém tendo flashbacks desconfortáveis daquele balão espacial? Por favor, não me vaporize! Eu tenho muita coisa para fazer nesse mundo! Ufa! Ok, eu tô vivo ainda. E parece que chegamos ao fim de mais um vídeo muito aterrorizante, não é mesmo? Mas e aí, qual dessas astutas apropriações deixou você mais preocupado? Diz pra mim nos comentários aqui embaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!